Olá pessoal, hoje eu coloquei essa vara aqui em cima para a gente falar do primeiro assunto que nós vamos postar, que vai ser sobre a descrição na vara de pesca. Nós temos aqui uma série de códigos que nós vamos começar a entender, mas tem muita coisa que é colocado erroneamente na vara ou simplesmente falta algum dado a ser colocado. Na hora de você comprar, você fica em dúvida porque não apresenta certos dados na vara. O interessante seria toda a vara trazer de modo completo e padrão, o que não é seguido pela maioria dos fabricantes. Vamos conversar sobre essa vara aqui. Esse código VPC 601 ml faz referência a quê? Por aqui você já tira 90% de conclusões em relação a este blank, a esta vara. VP vem do nome da vara Viper. C vem relacionado a cast de carretilha. Se fosse mulinete seria S de spin. 601 faz referência a 6 pés, 0 polegadas e uma parte, ou seja, ela é inteiriça. Se fosse uma vara seccionada de 6 pés, ela teria 6 pés, 0 polegadas, 2 partes. ML é onde a grande maioria dos fabricantes erram. Comparando esta vara com outras da fabricante, eu reparei que não era o poder da vara que estava sendo colocado. Estavam colocando a ação do blank. Se fosse o poder, por coincidência, essas duas siglas têm para caracterizar o poder da vara. Vamos supor que fosse o poder médio leve, poder dessa vara. O que significa poder? Nós vamos definir o poder do blank, o power. Começa pensando no power como se fosse a resistência desse blank. Então aqui eu tenho uma haste, um blank, onde ele é submetido a uma força Y. Essa força vai carregar tanto essa haste que ela vai chegar um momento em que ela vai se romper. Através desse rompimento é que é definido o poder da vara. Tem varas, por exemplo, em que o poder de rompimento dela é até 2,5 kg, ou seja, pode se romper com 1 kg, 500 gramas, 200, depende da rigidez, da resistência desse blank. Mas até 2,5 kg ela é definida, o poder do blank é definido como ultra leve ou ultra light. Se esse rompimento encaixar nesse intervalo de 2,5 a 5,4, a 5,4 kg, ele é definido, ele é caracterizado como de poder leve. De 5,4 a 6,4, poder médio. De 6,4 a 13,6, poder pesado, heavy. E extra pesado, o poder quando ocorre um rompimento de 13 nesse intervalo, 13,6 a 40 kg. Então, o poder tem a ver com a resistência do blank a uma força de flexão. Agora que a gente viu o que é o poder da vara, vamos destrinchar esse código. Então aqui eu tenho tamanho, 6 pés, 0 polegadas. Vamos no código, 6 pés, 0 polegadas. A ação, action, moderada, lenta e não média, leve. Moderada, lenta é a ação deste blank, cujo poder do blank é médio, leve. Moderada, lenta, a ação. Vamos falar de ação. O que vem a ser ação também tem a ver com força de flexão. Mas aqui nós vamos caracterizar este blank, a ação dele, dependendo de onde o blank flexiona com uma determinada força. Por exemplo, eu tenho uma haste em repouso, onde eu coloco uma força X. Vamos supor que seja um chumbo de 80 gramas. Esse chumbo nesta haste fez com que só a ponta flexionasse. Então ela é caracterizada como ação extra rápida. Esse aqui com chumbo de 80 gramas fez com que o terço superior se flexionasse. Então ele é caracterizado como ação rápida. Da mesma forma, um outro blank submetido a uma força X, no caso vamos supor que seja 80 gramas, estou chutando, vai flexionar do metade da vara,
Então nós temos uma ação moderada. E a outra, com 80 gramas, ela praticamente vai formar uma parabólica. Então ela é ação lenta ou slow. Essa vara ela traz o código CW para referir-se ao casting da vara, qual o indicado de arremesso, peso de isca indicado para este blank. Por isso que tem o peso mínimo e tem o peso máximo indicado. Supondo que iscas inferiores a 7 gramas, para este blank, não teria o poder de carregar a haste para que ela descarregue de modo efetivo. A mesma coisa acontece com gramas acima de 28. Uma isca de 30 gramas, por exemplo, vai carregar demais a vara sem o poder de descarregar devido ao peso. Esse intervalo o fabricante determinou como ideal de peso de iscas de 7 a 28 gramas. Kiko, isso interfere ou lançar iscas de 5? Não, você pode até lançar, mas não vai lançar de modo efetivo, porque uma isca de 2, 3 gramas não vai ter o poder de carregar esse blank a ponto dele dar um arremesso eficiente. A mesma coisa acontece com iscas superiores, a carregar demais, podendo até provocar danos à estrutura do blank. Linha. A linha, representada aqui pelas letras L e W, essas medidas também têm um número menor e um número maior. Quando você faz referência a uma vara de 17 libras, não quer dizer que esta vara ou este blank suporta 17 libras de tração. Não é isso. Por isso que tem o número mínimo e o número máximo. Primeira coisa, essas libragens são medidas em cima do monofilamento. Linhas abaixo de 6 libras não tiveram uma eficiência porque eles notaram que linhas abaixo de 6 libras tiveram mais rompimentos do que promoveram um arremesso efetivo. Já linhas de 6 libras passaram no teste. Então o mínimo registrado para monofilamento para este blank 6 libras. Linhas superiores a 18 a 17 libras não tiveram uma capacidade de arremesso efetivo, ou seja, ficou pesado para esse blank. Além do que, essas linhas mais pesadas, então o arremesso não foi efetivo, podendo comprometer inclusive a estrutura da haste, com linhas muito pesadas, muito grossas. Então o ideal é de linhas neste intervalo de 6 a 17 libras. Seção 1, a gente volta aqui, 1, cache de carretilha, a gente volta aqui, cache de carretilha. O que faltou aqui foi o poder, que às vezes alguns fabricantes trazem embutido no código. Por coincidência, a sigla ML existe, tá? Então aqui seria médio, leve, se fosse poder. Ação, média, lenta ou moderada lenta. Coloquei esse blank aqui para a gente ver alguns erros na colocação pelo fabricante. Vamos lá, modelo SE ou SE da vara Serenia, tracinho C de carretilha de casting, cast de carretilha, fosse molinete, S de spin 802XH, ou seja, ela tem 8 pés, 0 polegadas, uma vara de 2 seções, e aqui é colocado o poder extra pesado, X heavy. Aí aqui destrinchou o código, 8 pés, 0 polegadas, não colocaram 0 polegadas, mas não tem problema, que coloca em metros, 2 metros e 43, 44, ok. Ação, é onde eu queria chegar. A ação do blank extra heavy, isso não é ação, está errado, isso é o poder, o power da vara, seria extra pesado. Esta vara ela tem uma ação média rápida ou moderada rápida. Linha de 30 a 60. Então são linhas pesadas, ó, o que realmente refere-se ao poder da vara extra pesada. Então linhas para carregar, o mínimo para carregar esse blank foi 30 libras e o máximo 60 libras. Esse aqui foi o limiar